a questão muito importante dos cursos de mestrado é a possibilidade de trocar ideias, experiências e pontos de vista com outros colegas que já estão insertos no mundo do trabalho, da pesquisa, nas aulas, né? Então, temos uma oportunidade de falar com colegas que compartilham também e vivenciam experiências que são ótimas para oferecer pontos de vista para entender o mundo criminal, né? Para entender a questão criminal e, particularmente, o desafio, eu acho que nós temos na América Latina, os países periféricos em geral, é obter uma criminologia capaz de explorar os desafios locais, de entender as relações de poder locais aqui no Sul, não? E como essas relações de poder impactam nos processos penais, não? E a configuração do poder penal dos estados, não? A oportunidade de falar com outros advogados de criminologia também dá a oportunidade de questionar o direito, não? Aquilo que se dá como certo, aquilo que é uma questão que muitas vezes não se pode discutir, mas com grupos de advogados, isso eu acho que facilita mais a conversa. Então, eu preparei para vocês só alguns pontos para que nós, a partir dos pontos que eu vou falar com vocês, podamos discutir, trocar ideias e avançar no processo de construção de um conhecimento criminológico que possa nos explicar a situação local na América Latina, né? Então, eu vou tratar de compartilhar a tela, né, com vocês. No Zoom, eu acho que ainda não. Bem embaixo tem um botão, professor, compartilhar, um botãozinho verde. Sim, é este, né? Isso. E aí o senhor escolhe isso. O senhor escolhe a tela que o senhor quer compartilhar. Tem que escolher a tela do PowerPoint daí. Isso. Ainda não. Acho que agora é só botar para... Deixa eu provar de novo. Agora só bota... Eu vou pedir ajuda a um colega que está agora comigo aqui. Deixa eu ver um momentinho. Ah, perfeito. Aqui estou. Este? O senhor só bota para fazer a apresentação aqui, ó. Acho que é a apresentação de diapositivas aqui. Agora estou na diapositiva, né? Por que não compartilhei? Tá compartilhando. Ele tá compartilhando. Já? Já, só ele não tá a apresentação com a tela fechada. Ele tá... E agora? Já compartilhou ou não? Ele tá compartilhado, mas assim, ó. Como é que eu posso lhe mandar? Deixa eu ver. A gente vê exatamente o que o senhor está vendo. Então, se o senhor deixar na tela do PowerPoint, a gente vai estar vendo o PowerPoint. Exato. Eu estou olhando agora o PowerPoint na minha tela. Então... Isso, a gente está vendo também. O que o senhor está vendo, a gente está vendo também. E agora vocês já estão vendo o PowerPoint? Perfeito, sim.
aí. Já está? Perfeito. Ah, tá bom. Obrigado. Em português já. Então, agora eu posso falar, não? Eu pus um título aqui, provocativo, não? Poder saber ao serviço da construção da desviação, não? A criminologia. Então, eu acho que dá para repensar o termo mesmo, criminologia, e como foi usado nos últimos 2 ou 3 séculos, e finalmente até agora, nesta situação onde nós nos encontramos. Então, o ponto central que eu quero compartilhar com vocês é que temos umas disputas e temos criminologias, não? Por um lado, temos uma criminologia que poderíamos falar de crítica ou mais acadêmica, mais comprometida, onde nós dizemos que a criminologia é um saber histórico, não? De uma banda, mas, por outro lado, temos também outra criminologia, temos outros grupos que se reivindicam como criminólogos e que eles falam que a criminologia não é histórica, que a criminologia está dada por a proibição penal, então que é essa a criminologia, não? Mas, para nós, o ponto de partida central que eu quero falar com vocês, não? Que é um saber que troca, que muda, que através do tempo, e então tem muito a ver com o político, não? Que a criminologia tem a ver com o poder, que a criminologia tem a ver com aquela questão dos grupos que estão ostentando o poder numa sociedade. Então, o desvio, a questão criminal, a questão, aquilo que nós vamos reprimir como sociedade, o que nós vamos a perseguir como sociedade, vai trocando e vai dependendo, principalmente dos grupos que ostentam poder. Então, quando nós falamos de grupos que ostentam poder numa sociedade, nós falamos de lobbies, nós falamos de grupos sociais, políticos, religiosos, não? Então, esta visão do desvio, do criminal, do outro, vai trocando-se através do tempo e da região, não? Então, outra questão também que eu acho que nós podemos falar e problematizar é a questão da academia. Qual é a função, qual é o poder da academia na reprodução do conhecimento criminológico? O que nós estamos fazendo só é uma questão de reprodução acrítica ou nós estamos tratando de produzir conhecimento criminológico? Eu acho que é uma questão central que nós, como acadêmicos, estudantes, deveríamos nos replantear constantemente. Quando nós estamos falando de criminologia, quando nós estamos falando de reprodução social do conhecimento, da reprodução do desviado, do criminológico, qual é nosso papel como acadêmicos? Então, a questão central, eu acho que nós deveríamos de ser conscientes de que não existe uma criminologia neutra. Boaventura de Souza fala justamente disso, não? A questão de que aquele conhecimento que se apresenta como técnico, científico, neutro, está envolvendo uma questão de dominação, não? Então, a criminologia oficial, que normalmente se apresenta como uma criminologia técnica, científica, neutra e histórica, é uma criminologia que está ao serviço da dominação, não? Está ao serviço da reprodução das relações de poder na sociedade que, como nós vemos, tem uma historicidade de subjugação, tem uma historicidade de castigar só algum grupo selecionado oficialmente, socialmente, para ser apresentado como desviado. Então, eu acho que nós, como advogados, criminalistas, criminólogos, estudiosos da questão criminal, não, deveríamos de diferenciar, não? É um convite para que nós reconozcamos, não? Identifiquemos que a criminologia não é única, que a criminologia é um campo de disputas epistemológicas, um campo de disputas de conhecimentos, de teorias, de princípios, que
apresentam, por uma banda, não, como um saber histórico, dado, normativizado, e por outro lado, um saber que faz questão de ser entendido como uma questão histórica e de relações de poder, não? E a questão da interdisciplinariedade também é uma questão muito importante de identificar como uma característica do conhecimento criminológico. O conhecimento criminológico atual precisa de teorias da antropologia, das ciências políticas, da sociologia, para abordar com solvência a questão criminal. Precisa também do direito, não? Direito. Então, não é uma questão que pode ser entendida de maneira isolada das ciências sociais. Tem que ser entendida como parte, como integrante de uma ciência social que busca, que pretende compreender o funcionamento social e, principalmente, o funcionamento das relações de poder dentro de uma sociedade. Não. Então, eu queria começar falando com vocês destas questões que eu chamo de características ou de disputas epistemológicas no mundo criminológico e como estas questões também têm a ver com a forma de reprodução do conhecimento criminológico nas academias, nas universidades, principalmente em América Latina, né? Então, a partir desta questão, nós também podemos identificar que a criminologia que nós temos na América Latina, em geral, é uma criminologia que nasceu, que se originou nos países centrais. Então, o desafio é, no caso que nós vamos a utilizar a criminologia, os princípios criminológicos dos países centrais, nós precisamos uma adaptação. E nós olhamos geralmente como uma questão de preocupação que muitas teorias são importadas acriticamente no contexto latino-americano quando eles nasceram para o outro contexto, não? Então, essa é uma questão que nós também deveríamos de ficar de olho para identificar o risco de importar acriticamente umas teorias, princípios que nasceram no outro contexto ou outros países onde nós temos outras relações de poder. Ainda hoje, quando nós temos superado a criminologia etiológica, não? Ainda temos várias correntes criminológicas que buscam a origem do desvio ou delito, não? Que não se preocupam por as relações de poder, a configuração da norma, a configuração do processo penal, sino que se preocupam só e unicamente da desviação punível. Quando nós, se vamos na primeira instância, procurar por origem da desviação, nós vamos a acabar na norma. Então, como fala Gottfredson e Hirsch, nós precisamos de uma definição criminológica do desvio, nós precisamos uma definição, como ele fala, naturalista do desvio, e essa definição naturalista, essa definição criminológica, nós, em nossos contextos, temos que produzi-los. Não podemos reproduzir essa definição que é válida para uma sociedade norte-americana, que é válida para uma sociedade londinense, para uma sociedade brasileira ou paraguaia. Nós precisamos procurar de uma questão que é danoso, que é desvalioso para as nossas sociedades e para as nossas realidades. Não? Então, o desafio central, eu acho também, que esta questão criminal, o que a criminologia procura de entender e de, em todo caso, explicar, tem a ver com os 4 pilares que fala o Redondo, que é o outro professor que eu tomo para falar da criminologia, tem que se preocupar não só do delito, do delinquente, da vítima, sino também tem que se preocupar das relações de poder que reproduz a questão do aquilo que vai ser visto criminal numa sociedade. Então, temos que ocupar-nos, temos que estudar os processos de produção da criminalização, temos que procurar
por que as normas são o que são neste momento, neste lugar, e também temos que preocupar-nos e tratar de entender por que algumas pessoas são selecionadas, são encarceradas e não outras. Então, nós, como estudantes da questão criminal na América Latina, onde temos umas relações de poder muito mais desiguais, temos que dar uma olhada uma olhada preferente, não, aos processos de criminalização secundários que evidenciam as desiguais relações de poder numa sociedade, não? Então, temos um sistema penitenciário que atinge principalmente a determinadas pessoas com algumas características particulares. Temos um sistema policial que produz violência contra algum tipo de pessoa com algumas características, não? E a criminologia crítica ou a criminologia contextualizada dá a oportunidade de falar, de estudar, de descrever, de explicar este tipo de questão, não? Então, também nós nos movemos em um setor do mundo, no sul, como falava o professor Jackson, não? Onde temos ainda escassa criminologia própria, não? O grande desafio para nós é gerar teorias criminológicas próprias, teorias criminológicas contextuais e teorias criminológicas que possam dar a oportunidade de entender, ainda de denunciar e visibilizar a desigualdade no uso do poder penal ou da violência do Estado, como também fala o professor Jackson no último livro que eu tive oportunidade de acessar, né? E aqui temos um desafio e um problema na América Latina, não? Ainda temos escassa, pouca pesquisa empírica criminológica que evidencie o funcionamento do sistema penal em cada um destes pontos, não? Temos algumas, não? Aqui temos que também falar da relação entre ciência, política. Os grupos não têm vontade de financiar, de dar pressuposto para algumas pesquisas, mas é um desafio criminológico, é um desafio da criminologia do Sul produzir conhecimento empírico, produzir conhecimento que documente as relações de poder no funcionamento do sistema penal, não? E o contexto em que nos toca viver, não? É um contexto bem particular e um contexto difícil, não? Temos, como fala Simo, não? Cada vez mais governos que tratam de governar através do crime, não? Que usam o recurso do medo, que usam o recurso da incerteza, da incertidumbre, para estabelecer políticas públicas, para estabelecer políticas de contenção social, não? E aqui vamos a ter também outras evidências de que o sistema penal, ainda mais na América Latina, não, tem a função de responder às demandas sociais, não? Os estados respondem às demandas sociais com um sistema penal quando nós precisamos respostas sociais aos problemas sociais que os grupos e os movimentos sociais planteiam, não? Então, o governo, através do crime, que cada vez mais está sendo feito na América Latina, é uma questão que condiciona nossa capacidade de agir, nossa capacidade de reagir também e nossa capacidade de estudo, não? Muito ligado ao governo através do crime, eu acho que nós temos também a particularidade da telecriminologia, não? Ou a criminologia da mídia, onde temos programas inteiros señalando quem que é o delinquente e deixando de lado a um monte de gente que também é delinquente, mas que não é señalado como tal. Então, aqui a primeira questão é que
temos uma criminologia da mídia, que é oficial, não? Que só mostra a um grupo de pessoas, que só mostra e señala a um tipo de desvio como uma questão que merece ser atendido. E deixando de lado os crimes dos poderosos, das transnacionais, crimes que atingem a muita mais gente e que têm muita mais repercussão negativa no convívio social. E também isso é de manifesto no contexto onde permanentemente se fala de crise de segurança, crise de violência, quando na realidade a crise de segurança e de violência não é tanto como se mostra na mídia. Temos problemas de segurança, temos problemas de violência, mas não temos nos parâmetros que a mídia e os governantes señalam, não? Temos outros problemas. Temos problemas da UTIs, temos problemas de trabalho, temos problemas de acesso à segurança social, temos muitos outros problemas que nós precisamos, como sociedade, de atender mais urgentemente, não? Mas a crise de segurança, a crise de violência é a única que se põe no debate público como a questão mais importante e mais urgente que deve ser atendido, não? Ainda, como falam os autores, não? Isso produz uma representação monística, uma representação única do peligro, uma representação única do desvio, não? Onde temos uma consciência de que a ordem social, essa ordem social señalada na mídia, señalada desde os centros de poder, que é preciso de proteger. Então, com essa señalação, não? Com esse señalamento, temos uma reinvenção do outro, daquele que é apresentado, aquilo que é mostrado, visto, não? Constituído como um peligroso, e temos, portanto, só temos estratégias e práticas de controle de exclusão. E reaparece a reinvenção da cárcere como aquilo onde vamos a encerrar, onde vamos a ter toda essa população perigosa, toda essa população que não é como nós, é outra gente, não? E essa construção do outro tem uma direta vinculação, não? Com a despersonalização. Eu acho destruir sua personalidade, não? Se convertir em uma pessoa quase um monstro, onde não merece respeito, onde as garantias processuais e as garantias penais enfraquecem e, finalmente, todo vale contra esse outro. Então, desde um ponto de vista processual, das garantias constitucionais que nós todos na América Latina temos em nossas constituições, ficam de lado, porque reaparece um outro distinto a nós, que é muito perigoso, que precisa de ser contido de uma maneira excepcional, não? Tem uma reaparição, portanto, não? De uma teoria lombrosiana, de um delinquente, de um criminoso totalmente diferenciado de nós, que tem rasgos pessoais, sociais distintos, onde as garantias merecem ser deixadas de lado, não? Aí temos teorias de direito penal do NMI ou outras que podem explicar essa questão, não? Então, em meio de medos, em um contexto de medo, de incerteza, de governo através do crime, não? De telecriminologia, onde a crise de segurança e violência é a única questão que merece ser atendida, que merece ser tida em conta, não? Onde ainda temos representações monísticas e consensuais da ordem social,
temos uma reinvenção da prisão como uma solução aos problemas sociais. Como a prisão é o recurso da prisão, o recurso da militarização, incluso, é o que nós precisamos para nos proteger contra esses outros, não? Que põem em risco a convivência e a sociedade, não? Então, nesse contexto da criminologia, que eu acho cada vez mais preocupante, eu queria falar com vocês também de uma explicação, não? Como fala Redondo, não? Uma explicação metateórica ou transteórica integradora, onde nós podemos identificar alguns pontos que podem nos ajudar para entender de uma maneira mais geral a necessidade da explicação criminológica, não? É uma teoria que tem riscos, não? E que mais que reconhece que as prisões são criminogênicas, que as prisões não têm a capacidade de reeducar, de reinsertar na sociedade, não? Que tem uma identificação dos fatores de risco da proteção, onde os fatores de risco sociais têm muita importância, têm peso, portanto, poderia nos ajudar a entender que a teoria do triple risco delitivo que propõe Redondo, nós poderíamos usar para evidenciar, para visibilizar, para tornar visível a questão do uso político do poder penal na América Latina, né? Então, é uma oportunidade para entender que as sociedades atuais, não, são sociedades criminógenas, são sociedades que empurram aos cidadãos em determinadas condições a condutas que não encontram contenção social, não? Então, a partir desta abordagem, eu acho que nós poderíamos tratar de compreender, tratar de denunciar, tratar de evidenciar, não? A crise da criminologia oficial. A crise dessa criminologia que fala que nós, usando o sistema penal, vamos a ter melhores cidadãos. A crise dessa criminologia que fala que se você encerra, se você manda à prisão, você está contribuindo a proteger os valores, não? E aqui o desafio para nós, advogados, é um desafio muito difícil, não? Porque, por um lado, nós temos os princípios penais, não? Os dogmas penais, onde o recurso da cárcere não é questionado, não? O recurso da cárcere é visto como um dado e é visto como uma questão que vai se usar de maneira permanente. Mas os dados criminológicos falam de que a cárcere não tem sentido, que a cárcere não cumpre essa função que diz no direito penal que ele vai cumprir. Então, o que fazemos? Então, essa é uma questão, eu acho que nós, advogados, temos a oportunidade de falar, de discutir, porque nós vamos a ter problemas sociais, vamos a ter problemas criminais. Os grupos criminais que têm carreiras criminais vão se expandir. Então, nós precisamos produzir conhecimento, nós precisamos entender o que acontece, mas precisamos entender de uma maneira mais interdisciplinária, precisamos entender de uma maneira mais geral para poder propor algum mecanismo de abordagem destas problemáticas, não? Então, o que o professor Redondo faz, não, é que ele reconhece os problemas da criminologia tradicional, esta criminologia que deixa de lado os crimes dos poderosos, que deixa de lado os crimes das empresas transnacionais, que deixa de lado o crime dos grupos de poder e intenta de encontrar fatores de risco, de proteção a uma
conduta delictiva, onde a questão social, onde a questão ambiental também tem sua importância e onde tem que se exigir ao governo, aos estados, intervenções pontuais, sociais, integradoras, para poder falar de uma questão de prevenção. Não. Então, por isso eu acho que é uma oportunidade, eu deixo para vocês, para que vocês possam ler mais, interpelar a teoria mesma, e a partir desta teoria tratar de encontrar algumas respostas aos problemas que se nos oferecem dia a dia, não? Então, os desafios que, como já falei, não, para nós, é uma criminologia comprometida com os direitos humanos. O que o professor Jackson falava precisamente, nós estamos no contexto de diálogo de direitos humanos e sociedade, não? Temos que falar de uma criminologia que integre, não que exclua. Nós temos que falar de uma criminologia que tente de explicar por que essas condutas são cometidas dessa forma e por que a reação estatal é dessa forma e que precisa ser de outra forma, não? Não temos que dar como uma questão dada, suficiente, como um dado que não pode ser discutido, não. Temos que tornar visível o uso político dos dispositivos penais. É imperioso documentar, produzir conhecimento nesse sentido. Se vocês procurarem encontrar algum artigo, algum livro sobre o uso político dos dispositivos penais na América Latina, eu acho que não temos no mundo do direito e no mundo do direito penal em geral. Temos pouca produção nesse sentido. Então, nós precisamos tornar visível em nossos países, em nossas regiões e em nossas cidades que o dispositivo jurídico, já falava Foucault nos anos 70, não? 60, 70, tem lagunas onde se toleram, incluso, certas condutas porque cumprem uma função social. E essa visibilidade nós precisamos colocar na cena política, na cena pública, no debate público, para poder abordar integralmente um problema. Não? Temos que também procurar, eu acho, uma criminologia que inclua o crime dos poderosos. Não? Morrison, que é o que fala precisamente de uma criminologia e ordem global, não? Que eu passei também um texto para vocês. Então, os crimes do Cargill, grandes, o crime do McDonald's, o crime dessas empresas transnacionais que incluso têm mais poder que os estados. Quem que se ocupa desses crimes? Não? Das mineras, das mineradoras. Ou seja, temos que pensar nesse tipo de agentes que também cometem crime e não só nos ocupar das pessoas físicas como o que produz condutas desviadas. Temos pessoas jurídicas que têm uma atuação na América, na África, na Europa, que tem muita produção de condutas ilegais. Não? Isso também nós precisamos de incluir em nosso análise criminológico, não? Como fala e desafia Lola Anillar de Castro, que é uma criminóloga venezuelana, não? Nós precisamos categorias analíticas próprias, não? É um grande desafio. O texto que o professor Jackson oferece, nesse sentido, uma grande oportunidade de entender, não? Desse o sul, os países periféricos, que nós temos relações de poder que precisam ser visibilizadas, não? Temos e precisamos categorias analíticas próprias para nossos países, para nossos sistemas penitenciários, porque só uma questão aqui, não? Todo o sistema penal que nasceu na Europa, todo o sistema penal, todos os princípios do tratamento penitenciário para nós, na América Latina, é uma irrealidade, né?
a cárcere e oferece oportunidades de reinserção social. E nós, advogados, geralmente repetimos acriticamente esse dogma. E as sentenças, a intervenção do Ministério Público, dos juízes, grandes juízes, doutores em direito, eles falam na sua sentença: você vai ir 30 anos na cadeia, porque você, nesse tempo, você vai virar o melhor cidadão. Não? Então, temos um discurso muito ficcionalizado, temos um discurso muito inventado, um discurso da ficcionalização do que é o princípio penal. Então, nós precisamos categorias analíticas próprias para que nós podamos entender melhor e questionar uma questão, não? A criminologia não deve ser só já um conhecimento dos países centrais, como nós já falávamos, né? E o grande desafio é que o sistema penal seja um sistema que cumpra com os direitos humanos, que a criminologia seja um conhecimento próprio de nossos países, de nossas realidades, e que a criminologia não veja solamente a questão criminal como uma questão só e unicamente individual, não? Necessitamos reconhecer, mirar aquilo que nos anos 60, 70, os grandes criminólogos já falavam. A criminologia e a ação das pessoas tem um condicionamento social, tem um condicionamento estrutural. A decisão individual, só uma decisão individual, muito difícil. E se nós olhamos o nosso sistema penitenciário, nós vamos a dar conta de que o 40, 50, até 60% da população das penitenciárias são população que estão vinculadas à pobreza, a risco social, não? Que não precisam da intervenção penal do Estado para serem incluídos na sociedade, não? Não são delitos graves. Os delitos graves em nosso sistema penitenciário são menores. Os delitos graves em nosso sistema penitenciário, muitas vezes, na América Latina em geral, não sobrepassa os 20%. Não? A grande maioria dos delinquentes de nosso sistema penitenciário são pessoas que não encontraram a forma de se incluir no sistema social, no sistema econômico. Não? Então, o que eu preparei para vocês, não? Só para abrir, dar uma abertura à fala entre todos, não? E agradeço uma vez mais ao professor Jackson a oportunidade de compartilhar com vocês, e eu fico atento para que podamos falar entre todos, né? E poder ampliar outras questões, né? Obrigado, professor Juan. Como eu falei, né, eu acho que está bastante alinhado com, sobretudo, a ideia da tese de doutorado sobre a criminologia da libertação. Fico muito feliz, inclusive, né, de ter essa proximidade teórica tão grande. Eu queria abrir aí a sessão de perguntas e provocação, para a gente pegar e começar essa conversa. A partir daquela primeira fala mais inicial, quando o senhor fala ali, né, da questão de uma criminologia interdisciplinar, da questão do papel político da criminologia, né, da necessidade de uma criminologia contextualizada e etc., né, todos os elementos extremamente alinhados com o que a professora Lola chamava de criminologia da libertação na década de 80. Mas aquilo ali também, e aí eu queria lhe provocar como é que o senhor vê isso, né? Duas questões. Foi exatamente naquele momento ali em que a criminologia, ao meu ver, chega no seu ápice da independência enquanto campo científico e epistemológico,
né? Ou seja, se desenvolve enquanto um campo de produção acadêmica, empírica, intelectual, independente do direito penal, né? Saindo daquela condição de um campo meramente acessório, legitimador e justificacionista de determinado campo de teorias penais punitivas, tipificadoras, né, criminalizadoras, mas ao mesmo tempo também é o momento em que vai se chegar e vão surgir alguns temas e algum debate na mesma época, não só proposto no centro do mundo, como proposto aqui na periferia também, que vai se chamar de a crise da criminologia, né? E aí o professor Roberto Bergalho, o senhor deve conhecer bem, né, vai, em grande medida, renunciar à criminologia, vai dizer que ele não é criminólogo e que ele é um sociólogo da pena, um sociólogo da prisão, um sociólogo do desvio. Né? O próprio Dário Melossi e o Máximo Pavarini também vão se dizer muito mais sociólogos do que criminólogos. Né? O Joy Yang vai falar em crise da criminologia crítica. Ou seja, então, isso é uma crise dentro da própria compreensão da criminologia crítica olhando para si mesmo. Né? Eu queria saber do senhor esse um ponto. E um outro ponto, né, que seria exatamente o momento também que a gente vai chegar num ápice de um garantismo radical ou de um abolicionismo, pelo menos num plano teórico, em que vai se forjar o que a gente conhece de política criminal contemporânea, moderna, pós-fordista, né? Que a gente vai conhecer como a criminologia neoliberal. Né? A criminologia neoliberal que vai proporcionar aí o encarceramento em massa, né? Que vai proporcionar todos os aportes de um refluxo neoconservador da compreensão criminológica após a década de 80. Né? E aí, então, eu queria saber do senhor no sentido de uma criminologia inter e transdisciplinar, mas ainda uma criminologia ou uma sociologia? Ou seja, saiu um livro ano passado, não me recordo se na Austrália ou na Inglaterra, mas que teve uma versão no Brasil que se chamava de Criminologias. Né? E aí trazia criminologia feminista, criminologia verde, criminologia virtual, criminologia midiática, criminologia não sei o quê, né? Diversos ramos. Né? E aí eu queria saber se, num sentido epistemológico, o que o senhor pensa acerca dessa dualidade, ou criminologia ou uma sociologia do controle penal, e se essa fragmentação da criminologia em várias criminologias não proporciona uma fraqueza do campo enquanto campo de disputa política. E se a nossa criminologia crítica, se nós temos uma criminologia crítica, se ela está apta a formular categorias para entender a nossa realidade neoliberal. Uma questão, a discussão epistemológica, eu acho que é mais atual que nunca, não? Temos, por um lado, aquelas correntes que negam o status científico, não? Independente, não? E a outras, até a Lola fala que ela não quer falar nem discutir filosoficamente a questão de se não é ou é ciência ou é apenas uma disciplina, não? Eu me decanto, não? Com a corrente mais da Espanha, de Cid, Moliné, ou mesmo também Redondo, ou incluso Dias Pérez, que é o grande político criminal da escola espanhola, não? Que a criminologia tem um objeto próprio, não? Que é a questão criminal, o análise intertransdisciplinar da questão criminal, não? Então, tem um objeto próprio distinto do que poderia ter a sociologia criminal. Não? Tem métodos. A criminologia tem métodos e quanto conhecimento teórico e empírico, não? E tem aquela união
com o direito, né? O direito tem aquilo que analisa só normativamente, não? Um análise normativo, e tem uma análise que poderia fazer também da aplicação do direito. Então, nós poderíamos ter estudos do direito só normativo, mas também poderíamos ter estudos da aplicação, da configuração do direito, não? Então, quando nós, eu acho que quando nós negamos, quando nós dizemos que a criminologia é apenas uma disciplina, não? Nós negamos também a possibilidade de questionar mais a função política da criminologia, não? Então, se nós construímos uma criminologia que tem objeto, que tem método, que tem princípios, eu acho que é mais fácil de criticar, analisar, tornar visível. Mas se nós não temos criminologia, só temos antropologia criminal, só temos sociologia criminal, só temos psicologia criminal, então é muito mais difícil e é uma maneira também de tornar inquestionável os princípios. Mas, se você quiser falar da criminologia e você não é psicólogo e a criminologia é uma questão, um apêndice da psicologia, você como advogado não poderia falar. Você não teria a legitimidade de questionar aquilo que está se produzindo, não? Então, eu acho que é uma questão em disputa, não? A situação epistemológica, mas essa situação em disputa tem a ver com a dominação do conhecimento produzido nos países centrais também e desde a oficialidade. Então, é importante dizer que não existe a criminologia, então você nega ou dificulta a possibilidade de questionar a criminologia. Como não é, então quem é o que poderia questionar a criminologia, né? Então, nós na América Latina, eu acho, não? Na Argentina, no Brasil, nós temos uma tradição criminológica mais vinculada ao direito. Eu acho que isso é uma questão também que marca a nosso ponto de vista, a nossa análise aos fenômenos criminais, né? Então, quando nós pedimos demais para a criminologia, é que a criminologia não pode responder. Quando nós pedimos soluções aos problemas sociais através da criminologia, a criminologia não pode dar a solução a esses problemas sociais. No máximo, a criminologia poderia até descrever. E eu acho a crise também foi aquela questão que vai de mão com o que a criminologia pretendeu se usar para a solução de todos os problemas. De todos os problemas sociais. Não? Então, a criminologia não pode dar conta disso. E também aquilo que eu falava por isso também da reinvenção do positivismo etiológico, biologicista, até poderíamos falar, né? Aqueles que esquecem, eles não veem ao processo de criminalização como objeto da criminologia, não? Só ficam em tratar de explicar, de dar conta de quem é aquilo que é criminal, não? E isso nas sociedades pós-capitalistas como as nossas, onde não temos os recursos para todos neste nível de consumo, de um monte de coisas, não? Então, nós até volveríamos, não, a uma explicação de Merton da criminalidade, não? Ou seja, e eu acho essa uma questão importante para ir discutindo e debatendo esta questão também.
E um outro ponto que me chamou a atenção foi... eu e o Alex escrevemos um texto faz bastante tempo, né? Uma questão que apareceu na sua fala e eu queria resgatar até porque eu estou lendo algumas coisas um pouco nesse sentido agora. A questão da função política do pesquisador, mas, sobretudo, do professor do direito, do professor da criminologia. Eu e o Alex escrevemos um texto, sei lá, vai fazer uns 2 anos já, foi o primeiro texto que a gente escreveu, quando ele foi meu bolsista da PIBIC, né, se ele quiser falar alguma coisinha depois, mas que era a importância da figura do professor do direito penal em uma política criminal punitivista, porque é uma lógica cíclica, né? O professor, de maneira geral, vai ser a figura do juiz, do promotor, e aí ele vai formar basicamente pessoas com uma mentalidade inquisitória para serem juízes e promotores. Esses caras, depois que forem juízes e promotores, vão ser professores, e aí vira uma coisa... E agora, né, eu mudei um pouquinho a pauta da leitura, e eu estou lendo sobre... Né, até para dar uma parecida um pouco, e eu estou lendo sobre a formação do direito penal nazista. Né, eu estou lendo um livro do Munhoz Condé, que é o Edmund Mesmer e o Direito Penal de Seu Tempo. Né, e saiu agora, recentemente, também um livro do Zaffaroni sobre o direito penal, a doutrina penal nazista. Né, tem se resgatado algumas literaturas, até porque, né, a gente está vivendo num contexto em que se fala, né, de neofascismo e etc., e que, em grande medida, para além de toda a conjectura política neoconservadora latino-americana, né, que a Argentina teve agora, né, uma exceção, que foi uma vitória novamente de esquerda, mas de maneira geral, né, vocês no Paraguai tiveram um golpe há pouco tempo, né, o Brasil também passou por toda uma conjectura de conturbação, está passando, né, por uma conjectura de conturbação política, enfim, e isso tudo, em grande medida, também tem revertido em um contexto político-criminal de intensificação das leis, intensificação da questão, né, do controle policial, agravamento da política de encarceramento, né, e toda uma questão. E aí eu estava lendo o livro do Munhoz Condé essa semana, e ele fala que é muito interessante como, em grande medida, a chancela para a produção de todo um lastro, não só de justificação, mas de criação, né, da estrutura de pensamento nazista voltada para uma lógica de extermínio, foi feita pelos intelectuais universitários, professores e pesquisadores da criminologia na década de 40, 30, 40 e 50. Né? Ou seja, aí me lembrou bastante... Caiu. Tá ouvindo, professor? Caiu. Professor Juan. O restante está ouvindo, pessoal? Eu acho que ele caiu. Enfim. Mas aí eu achei, então, né, para dar continuidade, ele deve entrar em seguida. Eu achei muito interessante porque eu achei uma novidade, não, porque de maneira geral a gente já tinha mais ou menos essa ideia, né? Mas agora tem aparecido toda uma estrutura literária que está resgatando isso e, utilizando aqui um jargão popular, está dando nome aos bois. Né? Ou seja, quem foram os intelectuais que ajudaram a construir a doutrina penal nazista e toda a estrutura de funcionamento do direito penal nazista, né? Inclusive autores extremamente conhecidos, né? Intelectuais do direito penal espanhol, né? Intelectuais do direito penal alemão, né? E como que tudo isso se constituiu, eu tenho achado muito interessante, assim, e até para a gente pensar. Né? Essa semana
a gente assistiu aí, né, para além da questão da importância do Moro no cenário político do poder executivo, né, e eu comecei a escrever um texto mais ou menos nesse sentido, por mais que o Moro não é, né, um intelectual do direito penal, um escritor do direito penal, né, mas queira ou não, com a saída dele do governo, né, tá todo mundo obviamente preocupado com o que ele representava enquanto ministro da Justiça, mas o que me ficou e o que vai ficar para a posteridade é eu consegui voltar aqui. Peraí. Conseguiu voltar, professor? Eu voltei, desculpa, eu não sei o que aconteceu. Nada? Não, tranquilo. Então, o que eu estava falando. E aí, então, estudando, eu estou começando essa pauta da leitura sobre direito penal nazista, e aí é muito interessante como eles vão denominar quais foram os importantes intelectuais que aderiram e ajudaram ativamente a construir, não só teoricamente, como materialmente, de maneira muito concreta, a operacionalidade e a justificação do direito penal nazista. E aí vai aparecer importantes juristas e intelectuais da ciência penal espanhola, da ciência penal italiana, da ciência penal alemã, né? E óbvio que o Muñoz Condé, como um espanhol, não vai focar em autores latino-americanos, mas certamente a gente teria, né, tem algumas pesquisas, né, por exemplo, quando eu estava fazendo doutorado, tinha um companheiro de doutorado que fez a pesquisa dos importantes juristas brasileiros que apoiaram o direito penal da ditadura no Brasil, né? Ou seja, dando o aval científico, intelectual para as ações político-criminais da ditadura no Brasil. Mas pegando especificamente a questão do direito penal nazista, e eu achei muito interessante que esse é o legado que determinados autores deixaram. Ainda que esse legado tenha sido jogado, né, no lixo da história, é muito interessante que ele narra como na Alemanha praticamente não se fala do legado do Mesger, né, porque isso obviamente é uma herança alemã que a Alemanha tem muita dificuldade de resgatar. E aí eu estou pegando um fato exatamente que aconteceu essa semana no Brasil, que foi a saída do governo Bolsonaro, do ministro da Justiça e ex-juiz federal, Sérgio Moro, né? E, para além do que ele representa para o governo, para além da condição de ministro da Justiça, né, ele conseguiu, ano passado, aprovar uma das leis mais draconianas que a gente viu desde a edição da Lei dos Crimes Hediondos em 1990. Né? Ou seja, que foi aprovado o ano passado um pacote de reformas penais chamado o pacote anticrime. Né? Ou seja, a conjectura agora é qual é o reflexo e o impacto que a saída do Moro e as acusações que ele fez vai ter para a conjectura política. Mas a conjectura política vai passar. Né? Agora, o pacote Moro vai durar mais 30, 40 anos. Né? E ele não é um intelectual, né? Muito embora seja um professor com doutorado, mas ele não tem obras jurídicas publicadas, ele não é uma referência intelectual, né? Mas ele deixa para o mundo jurídico penal uma lei que vai ter profundas consequências para a política de encarceramento. Né? Uma delas, e duas me chamam muito a atenção, né? A possibilidade de não é a transação, né? Mas me lembra o termo, Sara, que ele utiliza, que é o acordo de não persecução penal, né? Ou seja, o indivíduo confessar e não precisar passar pelo devido processo legal aos moldes do modelo norte-americano. E ele conseguiu também alterar o dispositivo constitucional que a pena de reclusão máxima era 30 anos e passou para 40 anos de reclusão máxima. Né? E isso tem um profundo impacto para a legislação penal, para o sistema penal e para o sistema carcerário. E isso, ao que me parece, em grande medida, né, é o grande legado que ele, seja maior ou menor intelectual, é um legado
de um intelectual penal para a história da punitividade no Brasil. Né? E, óbvio, não estou comparando com o Mesger, que foi um grande intelectual, um dos maiores intelectuais da Alemanha do século XX, né? Com Hans Welser, né? Com outros autores. Né? Ele vai citar aqui um espanhol também, que aderiu e ajudou a redigir o Código Penal do regime franquista na Espanha. Não vou lembrar aqui, mas um grande espanhol que recebeu inúmeras homenagens depois que faleceu e etc. Né? E ao que me parece um pouco, o Brasil está vivenciando isso agora, como outros também vivenciaram isso na época da ditadura militar, apoiando jurídico-penalmente a ditadura militar. E isso resgata de novo a importância, e é muito interessante que isso, de maneira geral, se resguarda atrás, né? Se resguarda por detrás de um discurso da dogmática jurídica neutra. Né? Ou seja, se a gente for olhar lá o julgamento de Nuremberg, né? Não é o de Nuremberg lá, o julgamento do pós-Segunda Guerra Mundial. O julgamento lá do Eichmann. Não é o julgamento de Nuremberg, não lembro o nome. Mas o julgamento pós-Segunda Guerra Mundial era sempre a defesa no sentido de nós estávamos cumprindo a lei. Né? E se embasando, né, na dogmática, seja ela constitucional, na dogmática penal, né? Ou seja, e de novo, certamente a dogmática vai ser sempre a arma dessa neutralidade, dessa suposta apoliticidade, né? Desse distanciamento político das questões penais, das questões criminais. Né? E aí eu acho que isso realça mais uma vez a questão e a importância, né, do comprometimento político que na década de 80 foi o motivo da chamada crise da criminologia, ou seja, a criminologia foi acusada de ser muito mais um palanque, um comitê político do que propriamente um campo de produção de conhecimento científico. Né? Mas eu acho que esse componente político é um elemento absolutamente fundamental para que a gente consiga compreender o fenômeno criminal e, dentro desse fenômeno criminal, como o senhor colocou, a própria lei como centro desse fenômeno criminal, como um elemento político, e analisar isso a partir de uma determinada lente política. E eu particularmente acho que não tem como ser de outra forma. Quem mais, pessoal? Quer fazer algum comentário? Quer fazer alguma intervenção? Uma pergunta, na verdade. É que na aula passada a gente falava até sobre um papel assim de esvaziamento, digamos, da figura do professor, dos intelectuais, no campo criminológico, frente a uma onda populista que acaba fortalecendo opiniões populares, muitas vezes vinculadas em grande medida pela mídia, e acaba enfraquecendo esse papel dos intelectuais. Frente a essa questão que vocês colocaram sobre, por exemplo, o Moro no Brasil, de intelectuais que venham com essa pretensa neutralidade, assim, para embasar esse tipo de discurso de maior rigor punitivo, como é que vocês veem essa relação entre um possível esvaziamento desse papel do intelectual e, muitas vezes, essa colaboração que eles dão para incentivar esse maior rigor criminal? Só uma reflexão, não? Eu acho que nós, como seres humanos, que moramos em sociedade, os nossos atos sempre são políticos. Ou seja, a nossa forma de ver, agir, entender, a nossa prática processual, penal, a nossa forma de litigação é política, não? Ou seja, então, a forma que nós até nos referimos às juízes, não? A estética judicial é política, não? Ou seja, eu não sei se vocês ainda têm essa costume de falar aos juízes como Vossa Senhoria, não? Então, tem uma reminiscência até monárquica isso. Então,
nossa forma de fazer direito é política, não? Então, tanto enquanto nós aceitemos essa realidade ou não aceitemos essa realidade, a realidade de agir de uma maneira vai existir sempre. Você pode ser consciente, você pode verbalizar, reconhecer isso ou não. Então, mas na área do direito e direito penal, que é a parte mais violenta do poder do Estado, sempre o juiz, o promotor, o advogado vai ser um agente político de uma situação, eu acho, não? E isso acontece aqui, isso acontece na China, isso acontece na Europa. Então, o desafio é que nós reconozcamos como agente político de um Estado que tem uma prática penal determinada. Eu acho isso. Como é que o senhor visualiza, professor, no Paraguai, essa questão do populismo, né? Ou seja, aqui no Brasil a gente tem visto, e mesmo quando se tinham governos da esquerda, né, ainda assim, é um pouco do que a Jéssica falava, a perda do papel do intelectual, né? Em detrimento, né, ou, na verdade, em prol do crescimento cada vez maior, não só, né, de uma decisão política, e isso em todas as searas, não é somente na seara criminal, mas a seara criminal, como obviamente a gente acompanha mais de perto, a gente consegue visualizar isso com mais clareza, até porque tem um impacto muito grande, mas como cada vez mais se perde a importância do intelectual nas decisões políticas, e agora mesmo que a gente vive, né, se isso já existia em governos de esquerda, né, que em alguma medida tinham sim uma pauta populista, né, a gente está verificando isso em governos de direita, né? E aí eu queria que o senhor me dissesse como é que o senhor vê isso no Paraguai, no sentido da condução de políticas criminais. Né? Na Argentina é famoso o caso dos Bloomberg, né, que produziram uma revolução na política na legislação penal argentina. Né? Aqui no Brasil, a gente já teve inúmeros casos, né, de casos pontuais específicos, isolados, que acabaram repercutindo em mudanças extremamente drásticas na legislação brasileira, né? E o atual momento é, efetivamente, trabalhar, né, a partir de um discurso que se diz de uma primazia da técnica, mas quando em realidade, de fato, é um discurso para chancelar uma determinada demanda eleitoral, de popularidade e de agradar a grande massa, né? E isso tem um elemento populista, tanto no sentido eleitoreiro, né, quanto num sentido que ultrapassa a simples disputa eleitoral, né? Ou seja, não é mais o que a ciência, e aí tem um fragmento daquele livro do Zaffaroni, A Questão Criminal, né, em que ele vai dizer que no século XIX, ainda que nós tivéssemos teorias extremamente conservadoras, como a etiologia lombrosiana e etc., ainda assim, naquele momento, a produção legislativa era embasada em dados, pelo menos, pretensamente científicos. Né? Hoje a gente consegue simplesmente aprovar leis, aprovar reformas, aprovar mudanças absolutamente estruturais no nosso sistema penal, sistema prisional, né, e sistema jurídico normativo, né, sem absolutamente, completamente descolado de uma realidade material concreta, que o Zaffaroni vai chamar de pensamento mágico, né, que é um pouco o que o senhor estava falando. É consenso que a prisão não serve. Mas a grande maioria e a massa social simplesmente acha que a prisão é a única coisa apta a resolver o problema da violência. E aí surge o discurso da impunidade, surge o discurso da ressocialização, né? Surge o discurso da privatização dos presídios, surge uma série de elementos que a teoria, a pesquisa e os intelectuais já demonstraram que são absolutamente fantasiosos, mas isso ainda em grande medida é o que alimenta o imaginário popular.
eu acho que isso tem a ver também com a pós-modernidade, não? Onde aquilo que era certo já não é, onde a figura do científico, do intelectual, tinha algum valor, tinha poder, não? Agora já não tem. Até agora nós estamos vivenciando, não? Onde tem há uma dúvida de volta de que a Terra não tem circunferência, que a Terra é plana, que a questão de VIH é uma questão da lobby homossexual, o que a questão climática não existe, não? Então, isso tem repercussão em todos os países, em Paraguai também tem uma repercussão pontual, onde a pós-verdade é cotidiana, não? Onde nós temos índices de violência letal de 5 a 6 por 100.000 habitantes, mas é a população que tem mais medo na América Latina, não? Então, nós temos região onde os índices de morte são apenas 2 por 100.000 habitantes. São zonas muito seguras, mas a gente, não? Os catedráticos, os professores, ainda reivindicam que nós estamos vivenciando uma insegurança total, onde aparecem novos perigos, não? Novas classes perigosas, não? E aí eu gostaria de falar onde já há um pouco tempo, não? A categoria brasiguaia, vocês sabem que em Paraguai moram mais de 600.000 pessoas que se identificam como brasileiros, ainda têm a identidade legal paraguaia, não? Que são conhecidos como os brasiguaios, não? Eram construídos como uma questão de gente trabalhadora, que construiu o país, que tem uma visão particular, não? E foi trocando, não? Com o ingresso dos criminais brasileiros, com um discurso de Bolsonaro, não? Foi construindo-se incluso de que os brasileiros são os perigosos, não? Então, o fato mostra, não? Que a pós-verdade, a construção da realidade passa pela mídia, passa por outra questão que não é um fato empírico, que não, os dados não importam, a opinião documentada não importa, o que importa é aquilo que se diz na mídia, não? E aquilo que se constrói como verdade. Então, nós estamos vivenciando também um populismo penal, no mesmo sentido que no Brasil, a pena máxima de Paraguai foi para 40 anos também, não? Agora nós vamos a discutir um EGDD ao estilo brasileiro para as cadeias, não? Ou seja, toda essa dureza do Brasil com a vinda de brasileiros criminosos no Paraguai é praticamente trasladado, não? É copiado, não? Então temos essa questão onde no sentido do técnico e a gestão técnica dos presídios, não, a gestão técnica do problema, o que importa, não o dado, não a opinião documentada dos científicos, né? O que mais, gente? Quem quer falar? Só abre o microfone. O pessoal não abriu nem a câmera de muito tímidos. Conseguiram acompanhar aí o portunhol do professor? Sara? Sim, aqui tranquilo. Na realidade, eu teria uma pergunta, mas não sei. Essa criminologia da mídia que o professor apontou ali antes, né? Isso teria a ver com esse medo que é imposto em nós por conta da divulgação midiática, no caso, né? É nesse sentido, né? Sim.
E também tem a ver com a imagem do delinquente que a mídia constrói. A mídia construi um tipo de delinquente, não? A mídia não identifica normalmente o delito dos poderosos como o perigo social, né? Então, Entendi. Tem mais essa questão também, então, da imagem do delinquente também, né? E tem também, Fernanda, aquilo que nós conversávamos, acredito que na aula passada, né? Ou seja, a questão da criminologia midiática que o Zaffaroni vai denominar e outros autores vão trabalhar, né? No sentido de que ela faz parte de também aquele projeto econômico da segurança do crime, né? Ou seja, sim, é verdade. A gente falou no passado. se tu não tiver medo de ser assaltada, se tu não tiver medo de ser violentada, eu não vou conseguir te vender a segurança privada, eu não vou conseguir te vender o spray de pimenta, tu não vai botar a grade na tua casa, tu não vai alavancar todo um segmento da economia que está plasmado nesse medo coletivo, né? Ou seja, tem aquele filme que, né, ele surgiu como uma trilogia, mas hoje são 4, né, que é Noite de Crime, né? Não sei como é que se chama no espanhol, professor, como é que se traduziu, né? Mas é um filme que ele se passa num Estados Unidos meio que atemporal, não é temporal, os Estados Unidos de 2023, né? E em 2023 ele remete a 2017, no momento em que teria havido uma grande pandemia criminal nos Estados Unidos. E aí acontece uma reviravolta conservadora, uma revolta neoconservadora de matriz cristã, né, de matriz evangélica e extremamente punitivista. E aí eles vão resgatar uma série de preceitos da criminologia do século XIX e do século XVIII. Né? Ou seja, aquela ideia, e aí eles vão criar provavelmente o nome do filme aí vai se chamar O Expurgo, O Dia do Expurgo, alguma coisa nesse sentido. Eles vão criar num dia no ano, um dia em que se suspende durante 12 horas o direito penal, e ao longo desses 12 horas você pode fazer tudo. O direito penal não existe. E aí, e isso como política criminal, desde que você guarde, armazene toda a sua raiva ao longo do ano inteiro para aquele dia. E aí esses 4 filmes vão trabalhar, né, como é que isso, e claro, né, a gente olha, tá, mas isso é uma loucura, isso é extremamente fantasioso, mas se a gente parar para olhar e tirar o seu excesso de fantasia, ele tem muito ali de coisa já muito próxima a nós. Né? E aí eles vão demonstrar como no dia, né, o dia que termina o expurgo, a primeira coisa que abre no jornal de manhã, né, é as bolsas de valores abriram em alta por conta do mercado da segurança, né? Como isso movimenta a economia, né? Ou seja, como diminuíram ao longo do ano inteiro os índices de criminalidade, né? Como o expurgo serve para, uma vez por ano, fazer higienização social e simplesmente matar gente de periferia, né? Como cada indivíduo de bairros e condições econômicas diferentes tem poderes diferentes de se segurar a si, a sua família, né? Ou seja, se a Fernanda pode andar num carro blindado, se a Fernanda pode botar a grade e o sistema eletrônico na casa dela, ela tem uma segurança, ela vai se sentir mais segura. Se ela pode viver num condomínio fechado, né? Agora, uma pessoa que não tem condições econômicas de prover todos esses elementos, né? Ela se torna uma figura, né? Um sujeito mais vulnerável, né? E aí ele vai trabalhar em grande medida isso, né? E eu acho muito interessante que ele trabalha muito a questão desse pânico, né? Ou seja, essa ideia do pânico como parte da economia da segurança. Né? Se não houver pânico, não tem economia da segurança. E não tendo a economia da segurança, isso impacta no desemprego, ou seja, na verdade é uma questão, na verdade são várias engrenagens, né? E dentro dessas várias engrenagens, uma delas é o pânico
e outra delas é a indústria do controle da violência. Tá bom, obrigada. Isso me lembra o que o Jonathan Simon fala no Governing Through Crime, que no caso ele fala dos Estados Unidos, mas eu acho que nesse ponto se aplica ao Brasil, que ele fala que a questão da criminalidade no nosso dia a dia é que todo mundo de alguma forma experimenta isso. Não necessariamente como autor ou vítima de um crime, mas por esse recebimento de informações constantes sobre essa questão, pela escolha de onde trabalhar, onde estudar, qual caminho seguir, para evitar ser vítima de um crime, a própria experiência do medo de se tornar vítima de algum tipo de delito, e principalmente por meio do consumo de qualquer tipo de mecanismo de segurança privada, né? Então, acho bem legal essa ideia dele, assim, de que todo mundo, de alguma forma, experimenta a questão criminal no dia a dia. E porque nós temos cada dia mais, no sentido que falava o professor Jackson, uma indústria do medo. Ou seja, o medo gera muito dinheiro. Ou seja, tem uma indústria montada ao torno do medo, então o medo gera a matéria-prima dessas indústrias. Boa Que mais, tarde. gente? Tá, dá para ver? Eu queria questionar o professor como que, por não conhecer tanto, né? Mas a questão das drogas no Paraguai, qual a centralidade que ela tem também na questão criminal, de encarceramento, e se está tendo algum estigma dos brasileiros nesse quesito, com essa entrada, digamos, nessa relação do crime organizado, do PCC, do Comando Vermelho. Quando o professor colocou que brasileiros têm sido estigmatizados, se também está tendo essa questão de vinculação com as drogas ou se não, e quais passos têm se dado nesse sentido, porque o Brasil recentemente começou com alguns passos para a descriminalização de algumas substâncias, a maconha, por exemplo, a partir de medidas sanitárias pela Anvisa, né? E eu queria saber como é que estava isso aí. O Paraguai produz a maioria da droga que se consome no Brasil, a maconha, não? E o caminho por onde vem a grande parte da cocaína da Bolívia e da Colômbia, né? Então, temos presença dos primeiro grupo catarinense, eu acho que o segundo grupo não é Comando Vermelho, o primeiro grupo com presença em todas as cadeias é PCC, não? O segundo grupo é o primeiro grupo catarinense, temos outros também, não? Mas agora, há pouco tempo, eu acho que há uma estigmatização, um señalamento com que os brasileiros são os criminosos organizados do PCC. Não, quaisquer brasileiro envolvido numa questão de drogas, no primeiro momento sempre é de PCC, é tratado como tal, é apresentado como tal, não? E é praticamente impossível que eu tenha algum tipo de benefício penitenciário, não? E é uma questão para falar também como o sistema penitenciário reproduz e constrói o delinquente, porque ele é ingressado no sistema penitenciário como membro de uma facção, então ele tem que se comportar como membro de uma facção, não? Então, todas as cadeias, hoje, nós temos cadeias PCC, cadeias neutras, que vocês conhecem muito bem, para nós é um fenômeno recente, não? Mas aconteceu há pouco tempo, onde um brasileiro que não tinha vinculação com nenhuma facção foi morto numa cadeia, porque ele foi ingressado numa ala, num X PCC, né? Então, essa é uma questão muito preocupante, eu acho, dessa perspectiva dos direitos humanos. Eu também não estou olhando uma política do consulado ou uma questão do governo do Brasil fazendo alguma coisa, né? E com relação à política de descriminalização, foi aprovado antes da pandemia o cultivo da maconha medicinal, não? São vários departamentos que vão ter a
a licença para cultivar até 2 hectares por família, até 20.000 hectares. Tinha que se iniciar agora, não? Neste período de produção, mas com a questão da pandemia, eu acho não lembro como ficou, não? Mas o Instituto de Pesquisa Agrícola está fazendo as provas de maconha que vão ser cultivar, né? Então, mas a política de drogas é muito dura. Nós, eu acho que aplicamos as penas mais altas na região. Você pode ficar até 20, 30 anos por uma questão de drogas, é muito alta. Em comparação com os demais países da região, é um dos países que aplica mais altas condenas. Então, é uma preocupação constante. Um outro ponto, professor, eu queria saber, porque que é uma questão que eu e a Sara temos pesquisado também, né? Como é que tem se dado, por exemplo, aí no Paraguai, eu não sei como é o estado de superlotação e etc., mas aqui no Brasil, inclusive, é o tema que a Sara estudou na dissertação e que eu estou terminando o livro também, que é sobre a questão do trabalho prisional e uma dinâmica gradual, né, a partir de um discurso de um processo de privatização das instituições prisionais. Né? Óbvio que isso culminaria lá no final com uma privatização da própria administração prisional, né? Mas aqui no Brasil já tem esse discurso, mas não me parece que ainda seja um discurso muito forte. Mas o que me parece ser um discurso muito forte, que inclusive a aula passada a gente terminou falando um pouco sobre isso, é a questão do uso privado da mão de obra carcerária, né? Ou seja, presos trabalhando terceirizados para empresas privadas com oficinas dentro da prisão e financiadas pelo Estado, né? O Estado dá a instalação, né? E dá a mão de obra e o empresário só entra com a boa vontade de explorar aquilo, né? Como é que está isso aí? Como é que está a questão prisional em termos de população prisional, e se já surgiu esse processo de uma dinâmica, pelo menos nos Estados Unidos eles tratam como uma dinâmica gradual da privatização, né? Ou seja, isso começa, né, com a terceirização dos serviços de limpeza, fornecimento de material, alimentação, né? Tudo isso já é um início de uma dinâmica de privatização. Depois o processo de tomada de mão de obra dos presos, né, das pessoas, da população encarcerada, e, ao final, a entrega total e absoluta das instituições prisionais para a administração privada, né? Em que pé anda isso nas unidades paraguaias, enfim. Até agora, nós tivemos só uma experiência numa cadeia, né, aqui em Assunção, que foi de gestão privada, mas a experiência fracassou, não segue agora. Mas temos em algumas penitenciarias, as penitenciarias industriais, não? Aquelas onde você tem que fazer um mérito para ingressar, você tem que demonstrar que você não é um risco e que você quer contribuir com sua reinserção social. Então, mas ainda não é forte, mas infelizmente a experiência brasileira, nós temos agora muita influência, sempre tivemos, mas agora é muito mais visível, é muito mais aberta, não? E na fala oficial, nós estamos olhando o RDD brasileiro, as prisões federais brasileiras, tá? Como um modelo a seguir. É o impacto também que nós estamos recebendo da presença massiva das facções. Então, há pouco tempo, houve uma reunião intergovernamental para planejar medidas prisionais comuns, né? Então, até agora ainda não é uma questão de que se está pondo em prática, mas é provável que
tenhamos pronto uma questão de trabalho prisional nas cadeias também. Que mais, pessoal? Uma questão que eu gostaria de apontar neste tema é que as cadeias das mulheres são que estão sendo como experiências pilotos iniciais para incorporar o trabalho no sistema penitenciário, não? Eu não tenho pesquisado muito cadeias de mulheres, mas conheço que são elas onde se estão tratando de iniciar o processo de trabalho nas cadeias. E é também uma questão relacionada com o gênero, não? O mandato de gênero, não? As mulheres que têm que se virar, como se fala, fazer roupas, costurar, são trabalhos próprios de mulheres, né? Uma visão muito de mandato de gênero feminino, né? Que mais, pessoal? Tá. Professor Juan, então, para nós encerrar uma coisa mais amena, né? Como é que o senhor acompanhou? E aí agora absolutamente, até vou parar aqui de gravar.